Saudações a todos que nos acompanham. Antigamente era muito difícil vermos pessoas mudarem de vertente ou até mesmo mudarem de culto religioso. Hoje em dia, por que é tão comum vermos pessoas mudando de vertentes dentro da mesma cultura ou até mesmo simplesmente abandonando uma religião e partindo para outra? Quais são os perigos que temos quando a pessoa não abandona o culto, mas sim muda de vertente? Sobre isso vamos falar hoje. Falei inicialmente, antigamente, até por aí uns 15, 20 anos atrás, as pessoas, quando entravam em um culto religioso, ou elas ficavam 1, 2 meses no máximo, ou então elas ficavam anos e anos. Na verdade, antigamente as pessoas só mudavam de vertente, não estou falando mudavam de religião, mudavam de vertente, de uma vertente para outra, ou mudavam apenas o mestre, quando elas tinham algum desentendimento com aquele mestre ou elas estavam insatisfeitas com o atendimento que elas tinham dentro daquela família religiosa. E por que antigamente era assim e hoje as pessoas com muita facilidade estão mudando de mestre, estão mudando de vertente? Simplesmente pelo seguinte fato: antigamente, antes de chegar à internet, as pessoas entravam em um culto religioso quando elas começavam a frequentar aquele culto como admiradores, como curiosos, como interessados e começavam a participar daquelas atividades religiosas apenas como espectadores. Então as pessoas sentiam afinidade com o culto, sentiam afinidade com aquele ambiente, prestavam atenção no mestre daquela casa, mestre ou a mestre, tá? Então, quando estou falando o mestre, estou falando tanto homem quanto mulher, homossexual, enfim, o dirigente daquela casa, tá? E, depois de uma boa avaliação, a pessoa pegava e entrava dentro daquele culto religioso. Se ali 2, 3 semanas depois, ela percebesse que a escolha dela não foi a correta, ela se enganou com a avaliação que ela fez, ela saía daquele culto religioso ou procurava outro mestre, ok? Mas agora, no mundo moderno, com a ajuda da internet, as pessoas mudaram o conceito. E que conceito agora elas buscam em primeiro lugar? Antigamente, se entrava na religião por fé, devoção, carinho, porque ela admirava as entidades, porque ela sentia o chamado. E hoje em dia, a pessoa colocou o interesse em primeiro lugar, porque ela quer mudar de vida, porque ela quer ter uma vida melhor, porque ela quer ter boas influências na vida dela, porque ela quer ter o poder de dominar as coisas que estão na rotina dela. Entenda, um culto religioso, ele pode mudar a sua vida financeira, ele pode mudar a sua vida social, a sua vida profissional, ele pode melhorar a sua vida, mas isto é um efeito colateral positivo do culto religioso. Não é uma meta que você deve procurar ao entrar em um culto religioso. Então, uma das grandes mudanças na característica dos adeptos do passado para o presente é este. Antigamente a pessoa entrava no culto religioso por carinho, devoção, fé, admiração. E hoje em dia as pessoas entram, a maioria das pessoas entra num culto religioso porque elas querem mudar de vida, elas querem melhorar de vida, elas querem ganhar mais, elas querem ter poder para mudar as coisas na vida dela. Então hoje em dia é muito mais interesse do que fé.
todo culto religioso, ele sempre, se for algo que você possa criar harmonia, afinidade dentro da sua rotina, e isso criar aquela harmonia, você conseguir encaixar o culto religioso, as regras dele na sua rotina, isso é um efeito colateral positivo que vai vir na sua vida a mudança, conquistas, crescimento financeiro, estabilidade financeira, melhor a tudo aquilo que está na sua volta. Este é um dos grandes detalhes. E outro detalhe é, com as redes sociais, as pessoas começaram a fazer comparações. Aquele mestre se veste melhor, aquele mestre tem mais filhos de santo, aquele mestre está com uma roupa lindíssima, está sempre coberto de joias, aquele outro está sempre comprando carro novo, tem uma mansão, aquele outro... Isso é totalmente errado. Você não pode escolher um mestre só baseando-se no que ele apresenta ali nas redes sociais, se dá grandes festas, se as roupas são luxuosas, se está coberto a ouro, se tem uma grande casa. Você não pode escolher um mestre pela condição financeira dele, pelos filhos, quantidade de filhos que ele tem, por quantidade de seguidores que ele tem. Você tem que escolher pela personalidade, características, o caráter dele. Se ele tem realmente algo a lhe ensinar, se ele vai te ensinar alguma coisa, e não simplesmente se é ali um artista, ok? Então, existem muitas diferenças na postura dos iniciantes de hoje em dia para antes da internet. Infelizmente, a internet ela veio trazer muitas coisas positivas para todos, até para mim, mas, porém, ela mudou a forma de pensar de muitas pessoas. O conteúdo deste vídeo é para você que está pensando em iniciar em um culto religioso, para você que já é iniciante em um culto religioso, mas está pensando em mudar de vertente ou de repente mudar de mestre, e para você também, mestre, que está aí já atuando há um bom tempo e no momento em que você vai receber uma pessoa que quer iniciar com você e ela vem de outro mestre ou vem de outra vertente, para que você também possa clarear a mente desta pessoa quando ela começar a iniciação com você. Então, se você está pensando em iniciar num culto para melhorar de vida, pare. Pare. Você quer apenas melhorar de vida ou você tem fé, você tem devoção, você tem amor por aquela cultura religiosa, por aquelas entidades? Se o seu interesse é maior que a sua fé, não, preciso mudar de vida, mas eu também gosto. Gostar é uma coisa, ter fé, amor é outra, totalmente diferente. Então, se você tem mais interesse do que amor e fé, não entre para o culto religioso. Procure algo que vai ajudar você a melhorar de vida dentro daquela cultura religiosa. Nós temos feitiços, magias que você pode fazer a cada 6 meses, 1 ano. Nós temos pactos, tratados, alianças, rituais especiais. Que são rituais especiais? São oferendas, fazemos uma mesa com algumas oferendas, sacrifícios para aquela entidade que você gosta. Então existem muitas coisas que podem ser feitas para você melhorar de vida sem que você assuma um compromisso no qual você, na verdade, espiritualmente falando, sentimentalmente falando, você não está preparado para isso. Mas agora, quais são os perigos que nós temos quando a pessoa vai mudar de mestre ou quando a pessoa vai mudar de vertente? O primeiro problema é todo o conhecimento que nós ganhamos em uma trajetória religiosa, ele é válido, é bom quando é um conhecimento útil. O que é um conhecimento útil? Quando você aprende e entende qual é o significado daquilo. Quando você só aprende, mas não entende qual é o significado daquilo, por que é assim? É assim porque me ensinaram assim. É errado. Tudo em uma cultura religiosa, tudo tem um significado, tem o porquê. E o ser humano, ele só evolui quando ele entende o motivo, o porquê.
Tudo que existe em nosso mundo, criado pelas mãos do ser humano, só teve como melhorar, evoluir e ser criado quando o homem entendeu o porquê daquilo ali. Então, quando se entende o porquê daqueles detalhes, se vai evoluindo, ok? Então, conhecimento útil é quando você recebe aquele conteúdo e entende o porquê dele. Recebe o conhecimento e entende o porquê. Então, conhecimento inútil, quando você apenas absorve aquele conteúdo e não entende o porquê, ele vai atrapalhar você no futuro, te trazendo mais insegurança quando surge algo que você não entende novamente, certo? Mas vamos lá então. É impossível você apagar aquilo que você aprendeu lá no passado. Mas quando você muda de vertente religiosa, ou quando você muda de mestre e dentro da mesma vertente, é importantíssimo você controlar a sua mente para não misturar o que você aprendeu no passado com aquilo que você precisa aprender no presente. Vou dar aqui um exemplo, tá? Digamos que dentro da cultura que você está entrando hoje, tá? Naquela quartinha se coloca cachaça. E na cultura anterior colocava-se água. Aí então você pensa, não, eu sempre botei água, nunca deu problema, vou botar água. Sim, existe um problema. Porque na cultura que você está hoje, existe a necessidade de colocar cachaça ali, porque são vários os motivos que fazem com que aquela engrenagem espiritual funcione, porque ali tem cachaça. E quando você troca aquilo, você está quebrando uns dentes daquela engrenagem. E assim as coisas começam a ficar de forma distorcida. E você não terá o resultado que teria naturalmente. Mas vamos um pouquinho mais longe. Na vertente anterior, sim, na vertente anterior, era para colocar cachaça e você colocava água. E nunca deu problema. Errado! Você não percebeu, mas tinha uma grande diferença porque você provocou uma mudança significativa. Então, é este o detalhe. O que você aprendeu lá no passado é muito bom, fez com que você amadurecesse espiritualmente, fez com que o seu cérebro processasse ensinamentos. Chegou um determinado momento você não quis mais, ou por algum motivo você foi obrigado a se desligar daquela cultura, daquela vertente, e você teve que seguir um novo trajeto. Beleza, mas tome cuidado. Quando você começa a misturar o que aprendeu antes com o que aprendeu hoje, aí é que surgem os problemas. E, novamente, o que acontece? É muito comum as pessoas trocarem de vertente ou trocarem de mestre e daqui a pouco não querem mais aquela cultura religiosa porque tentaram, não deu certo. Exatamente por isso, porque foi muita misturança de informações. Então, repetindo, mesmo que seja dentro da mesma vertente religiosa, quando você muda de mestre, você precisa bloquear a sua mente dos conhecimentos que recebeu no passado. Ah, mas é a mesma vertente, é tudo igual. Não, não é igual. Cada mestre tem a sua própria ideologia e ele tem a sua própria elaboração dentro do culto. Todos os procedimentos dentro de um culto, por menores que sejam, eles fazem parte da engrenagem espiritual, fazem com que funcione daquela forma. Vou dar aqui um outro exemplo, tá? Muitos erros ocorrem quando a pessoa não pergunta, ok? Então, você iniciou num culto, recebeu ali os conhecimentos de como cuidar das entidades, de como fazer oferendas, e lá na cultura anterior, na vertente anterior, você acostumava a acender um charuto e colocar aquele charuto aceso junto com a oferenda ou junto com o assentamento. Mas você não perguntou para o mestre atual se você pode fazer isso. E
na cultura anterior, mesmo sendo a vertente igual, aquilo fazia parte da estrutura, aquilo fazia parte da rotina daquele mestre. No mestre atual, isto é uma ofensa, isto é uma agressão para a entidade. No meu caso, eu também acho uma agressão, mas tem culturas que fazem isso. Eu acho uma agressão, já vou te explicar o porquê. Eu acho uma agressão você acender o charuto e colocar numa oferenda ou colocar num assentamento, porque você está jogando na oferenda ou no assentamento fogo e cinzas. Fogo e cinzas é algo produtivo? É algo que representa fartura? Ou é algo que representa guerra? Ou é algo que representa miséria, que representa brigas? Entenda, tudo tem um significado, mas, de repente, lá naquela outra cultura, tem o porquê entregar aceso. Nós devemos sempre perguntar se pode ou não fazer aquilo que estamos pensando em fazer, mesmo que já fazíamos na vertente anterior. Mesmo que já fosse de costume, mas a minha entidade já estava acostumada daquela forma. Ela estava acostumada quando ela tinha uma determinada engrenagem espiritual. É a mesma coisa assim, ó. É a mesma coisa um carro. Um carro ele é cheio de componentes eletrônicos. Mas, algumas vezes, o mesmo componente serve em carros de marcas diferentes. Porém, outros componentes só servem naquele carro, mesmo sendo da mesma fábrica. Só serve naquele modelo de carro, não serve em outro modelo, de jeito nenhum. É a mesma coisa. É muito importante sempre o autopoliciamento. Quando você muda de vertente ou muda de mestre, você precisa se policiar e tentar fazer com que a sua mente não busque respostas no que você aprendeu anteriormente. Busque as respostas no seu mestre atual. Muito importante também você não fazer comparações com como está a sua vida agora nessa vertente e como era na vertente anterior ou no mestre anterior. Mais importante ainda, não comparar a sua vida com a vida de outras pessoas e principalmente se for através de redes sociais. E mais importante ainda, não seguir conselhos de outras pessoas que estão na mão de outro mestre ou em outra vertente. Mesmo que digam para você, isso está muito errado. Nossa, nunca vi coisa assim. Não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Como eu disse, cada mestre, mesmo sendo da mesma vertente, cada mestre, mesmo sendo as duas pessoas que foram iniciadas por um outro mestre, o mesmo mestre iniciou as duas pessoas. Estas duas pessoas, elas vão fazer diferente uma das outras, mesmo que seja pouca coisa. Mas cada um tem sua mentalidade, cada um tem sua personalidade, cada um tem a sua forma de tocar a religião, ok? E quais são os perigos que nós temos quando trocamos de mestre ou de vertente? Começando pelo fato de que você não vai conseguir aproveitar toda aquela energia, toda aquela produtividade, tudo aquilo de bom que a nova vertente tem a lhe oferecer, se você não conseguir policiar a sua mente para seguir exatamente o conhecimento atual. Segundo lugar, a sua proteção espiritual vai ficar muito baixa. Muito baixa. Então, qualquer negatividade, um simples olho grande, já vai atrapalhar a sua rotina de forma bem significativa. Certo? E, mais longe ainda, o que pode acontecer é você simplesmente perder a fé, perder a esperança nesta cultura religiosa, abandonar esta religião. Então, por isso, é muito importante o autopoliciamento. O conhecimento que você recebeu no passado de outras vertentes, de outros mestres, é muito bom. Você talvez, passado alguns anos, você talvez possa promover mudanças na sua cultura atual de acordo com aquilo que você conheceu lá no passado. Perfeito! Mas aí você já vai ter o conhecimento de como é
a sua cultura atual, do que você pode esperar executando determinados atos. Então você já vai ter um autoconhecimento sobre a sua cultura. Se você provocar uma mudança, mesmo que seja pequena, você já vai perceber o resultado que isso trouxe. Se não trouxe resultado nenhum, se foi melhor ou se você fez uma besteira. Mas é importantíssimo você seguir à risca o que manda o ensinamento do mestre atual, ok? Amigos, o que tínhamos para mencionar hoje seria isso. Muito obrigado pela companhia de todos e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.